Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja em todos os corações. Pode se assentar, podem ficar tranquilos. Quero convidar você a abrir a Bíblia no livro de Romanos, capítulo de número 1. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus e vamos estar meditando na palavra de Deus e extraindo, tirando dela tudo aquilo que ela tem para nos oferecer. A valiosa verdade do Evangelho se resume numa pessoa, se resume na pessoa de Jesus. O Espírito Santo de Deus é que nos conduz, é que nos guia a isto. E isto que Ele nos guia é a toda a verdade é Jesus. Jesus, Ele é a luz, Ele é o caminho, não há outro que possa tomar este lugar. Ele é insubstituível. Então eu quero fazer uma leitura em Romanos no capítulo 1, rapidamente com você. No capítulo 1, versículo de número 16 da palavra de Deus. Versículo 16, o capítulo 1 do livro de Romanos, diz assim, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro, do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo, ele viverá por fé. Amém? Senhor, nós confiamos a Ti todas as coisas. Estamos aqui guiados por Ti, guardados e cuidados por Ti. Respiramos a Deus porque há uma punção dentro de nós, uma punção de vida, de energia, que não vem de nós mesmos, nem qualquer uma outra energia aleatória do universo, mas é essa lei da vida que o Senhor colocou em nós. Dentro de nós existe uma alma, um espírito, juntamente com tudo isso existe uma consciência, Senhor, o poder de discernir, de interpretar, e também, Senhor, o poder de ter forças para realizar todas essas coisas. Como homem integral, como mulher integral, estamos aqui, Senhor, para escutar a Tua voz, ouvir a Tua palavra. E pedimos, Senhor, de maneira humilde, nos ajuda, nos aconselha, nos fortalece nesse caminho, Senhor. Nos guia cada vez mais a toda e plena verdade. Amém? Graças a Deus. Lindo esse texto, né? A Bíblia diz, justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, não é da vossa força, não é da vossa capacidade, mas é um dom de Deus. É Deus que conquista para nós, é Deus que realiza para nós, é Deus que nos dá a força e a capacitação para seguir esse caminho. Hoje é dia 31 de outubro, é o dia que se comemora a Reforma Protestante. Né? É esse movimento que aconteceu ali entre a mudança da Idade Média para a Idade Moderna. Entre o século XV e o século XVI. A igreja, por um bom tempo, ela desempenhou um bom papel. Mas ao longo da sua caminhada, ao longo do seu tempo, a igreja institucionalizada começou a se desviar da vontade e da observância daquilo que realmente era servir a Deus. O amor ao próximo, o amor aos fiéis, cuidar das ovelhas, viver humildemente com aquilo que recebe de Deus a cada dia. E com o tempo a igreja se desviou, a igreja entrou num caminho de riquezas, de soberba, de posições sociais, luta por poder e tantas outras coisas, devassidão, aproveitamento ilícito das coisas daqueles que não tinham. E é interessante como esse movimento ele foi recebendo de vários pontos da sociedade forças para que um dia
ele emergisse para uma grande mudança. Começou desde ali das grandes faculdades que foram naquela época fundadas, veio depois o humanismo, depois ali veio o renascimento, veio os pré-reformistas, John Wycliffe, John Hus, Savonarola, William Carey, não foi bem um reformista, né? Veio um pouquinho depois, mas William Tyndale, e vários homens que vieram e tentaram traduzir a Bíblia, tentaram mostrar a verdade do Evangelho para as pessoas, mas alguns foram enforcados, outros foram queimados, outros foram perseguidos, alguns grupos surgiram, né? Os valdenses, os cátaros, mas foram também ofuscados por perseguição, mas sempre ficava a semente, sempre ficava a mensagem dentro das comunidades, da sociedade, ficavam escritos, ficavam Bíblias traduzidas que não foram queimadas. Naquela época era proibido traduzir a Bíblia para a linguagem popular, para que as pessoas pudessem estudar, para que as pessoas pudessem ler. Havia uma grande dificuldade por causa também do analfabetismo. A maioria das pessoas não sabiam também ler. O culto era em latim. A Bíblia era lida em latim, ninguém entendia nada. Apenas se sabia uma coisa: ela é aquela que representa Deus aqui na terra. Portanto, nós devemos se submeter a ela. E muitas vezes o terror, o medo do inferno, o medo da punição, a dívida que eles tinham por causa da morte do Messias pelos seus pecados, um povo oprimido, um povo sofrido. E de repente, com todos esses movimentos, né, daí movimentos de aspectos comerciais, da economia, políticos, era um momento de muito nacionalismo, as grandes navegações, as descobertas de novas terras, né, a queda do feudalismo, a ascensão da burguesia, e esses movimentos todos, a arte, a cultura, o conhecimento, faculdades foram daquela época construídas, e o conhecimento, a crítica, o saber começou a aparecer. E quando essas coisas aparecem, geralmente começam a aparecer também certas coisas que estavam escondidas. Mas o ápice mesmo foi no dia 31 de outubro de 1517. Um monge agostiniano chamado Martinho Lutero foi até a porta da catedral de Wittenberg, onde os acadêmicos ali, eles colocavam as suas folhas com temas para debates teológicos nas faculdades, nos momentos de encontros. Martinho Lutero fixou ali as 95 teses que acusavam os dogmas, que acusavam os maus procedimentos, que condenavam todo tipo de luxúria, de riqueza ilícita, e foi o grande estupim para a Reforma Protestante. Por que eu estou falando de tudo isso? Primeiro porque é a data, né? A data é a comemoração da Reforma Protestante, que aconteceu e mudou totalmente o nosso mundo. Se não tivesse acontecido a Reforma, o nosso mundo, na economia, na política, na religião, ele estaria totalmente diferente. Nós estaríamos meio assim que medievais ainda. Estaríamos todos submissos a uma só autoridade que dizia: tu só pode ir até ali, tu pode falar só até aqui. A expressão, as artes, a cultura, tudo isso não tinha vez. A partir dali, começou-se então uma nova visão, um novo mundo. Não foi perfeito, não foi um movimento perfeito. Foi um movimento com muitas dificuldades, houve violência, houve muito derramamento de sangue. Houve muitas coisas negativas também. Mas eu quero falar aqui de um aspecto muito positivo, que foi a tradução da Bíblia para a linguagem do povo. E a partir daquele momento, houve também escolas que foram abertas, escolas luteranas, que alfabetizavam a população que não sabia ler, para que pudessem ler as Escrituras. Para que não só pudessem ler, mas para que pudessem ter a livre interpretação dela.
E a partir dali começaram as escolas, começaram as mensagens, começaram as pregações. Mas muito mais ainda do que simplesmente a tradução das escrituras na linguagem do povo. O povo, a maioria era ignorante, não tinha escola, não tinha escolaridade. Reis naquela época não tinham reis analfabetos. Mas o mais importante ainda é que os reformadores anunciaram uma coisa que há muito tempo não havia sido anunciado. Eles começaram a anunciar o Evangelho. Eles começaram a falar das pregações de Jesus, começaram a falar da regeneração, começaram a falar dessa vida abundante, começaram a ler para pessoas, 1 Coríntios capítulo 13, falando do amor, falando da graça, da salvação gratuita, que até então era paga através de tantas outras coisas. E começaram a anunciar o Evangelho. O Evangelho é a síntese da mensagem de Jesus. É a síntese de tudo aquilo que Jesus ensinou. O resumo, o ápice do Evangelho é a pessoa de Jesus. Mas aí, lembrando disso, eu também quero lembrar de uma outra coisa muito importante. O apóstolo Paulo, ele disse que a igreja deveria estar olhando o exemplo do povo judeu. Lá em Coríntios ele fala isso. Os erros que eles cometeram, as falhas que eles tiveram, para que não acontecesse isso de novo. Porque quando Jesus veio, o povo de Israel estava desviado. Estava tão desviado, a religião estava desviada. Tão desviada, tão longe de Deus, tão longe dos preceitos de Deus. Presta atenção, nós seres humanos, nós temos uma tendência de, com a caminhada do tempo, se desviar da linha central que Deus nos colocou. É uma tendência humana. É uma tendência. O homem lá no início se desviou, Deus mandou o dilúvio. O povo de Israel recebeu as leis, os mandamentos, viu os milagres, os prodígios, as maravilhas. Se desviou. Caiu na hipocrisia, caiu na religiosidade sem vida, sem relação com o próximo. Veio Jesus. Jesus fundou a sua igreja, chamou os apóstolos, chamou aqueles que ele quis. A igreja começou a se desenvolver. Apocalipse, João escreve já repreendendo, chamando a igreja de volta. Porque vocês se desviaram do primeiro amor. Cadê o primeiro amor de vocês? Você diz que está rico e abastada, mas você é pobre, você é nu, você é um miserável. E começa a chamá-la de volta. Passam-se aí com a queda de Roma, né? Mais ou menos no ano 500, o fim da Idade Antiga. Passam-se mais 1000 anos, a Idade Média, até 1500. O período que muda a história ali é o Renascimento, a Reforma Protestante. A igreja está totalmente desviada. Vendem ossos e santos, a simonia. Vendem favores de Deus por dinheiro. Pedaços da cruz. Supostamente pedaços da cruz. Pedaços da coroa de espinhos, suor de Jesus, o sangue de Jesus, em vidrinhos. Pedaço do pano que enrolaram Jesus quando Jesus, ele foi depositado na tumba. Crânio de João Batista. Pedaços e ossos dos santos, de Maria, de José, de Pedro. E um monte de coisas. Venda de indulgências para comprar um pedaço, o direito da eternidade, o direito de morar no céu. Compra de indulgências. A venda de indulgências. Compra de cargos eclesiásticos. E era assim que estava. Disputando o poder temporal, o poder eclesiástico, numa luta de poder com os reis, com os príncipes da época. Riqueza, tesouros, cofres cheios de ouro. A corrupção tomou conta, adultério, fornicação dentro das autoridades eclesiásticas. E de repente tudo começa, a economia começa a mudar, a cultura,
acontece avivamentos literários, culturais, as pessoas começam a ler, nobres, intelectuais, artistas da época, e começam a questionar, religiosos dentro da própria instituição, começam a questionar até que eclode a reforma protestante. A gente chama até, né, da reforma, houve uma reforma. Na realidade, houve um outro grupo, uma outra igreja, né? Um renascimento do novo grupo. Que um grupo que saiu, o objetivo era mudar aquele grupo que então existia, aquela instituição que existia, mas era imutável. Então, a reforma foi esse grupo que saiu. E se começou a pregar o evangelho. Foi para outros países, foi para a Suíça com Zunclio, né? E outros reformadores começaram a surgir e pregar a Bíblia, pregar a palavra de Deus numa linguagem que o povo pudesse entender. Calvino. E as pessoas começaram a novamente ter acesso à palavra de Deus. Esse movimento foi se engrandecendo, foi ganhando corpo, e foi ganhando corpo. E hoje nós estamos aqui. Passaram-se 500 e tantos anos, né? Quando nós olhamos hoje de maneira geral, talvez ainda nós vemos pedacinhos de cruzes sendo vendida. Nós vemos o favor de Deus sendo vendido em muitos lugares em troca de outras coisas. Nós vemos ainda sacrifícios para atingir esse Deus tão distante. Nós vemos a exploração financeira, o enriquecimento de muitos, ilícito, se aproveitando de fiéis, de pessoas. Nós estamos vendo isso nos nossos dias ou não estamos vendo? E hoje o movimento religioso cristão está tão fragmentado, que não existe mais espaço para reforma. Não existe mais uma só liderança, como era antes. É impossível uma reforma. Mas há uma coisa que o poder de Deus pode realizar na vida das pessoas. É a regeneração do coração. É a regeneração da alma. É chamar de volta. É a gente conseguir olhar todo esse contexto como aqueles reformadores que olharam, não eram homens perfeitos, por favor, não eram Deus, eram homens falhos. Tem histórias feias deles também, tá? Mas dentro daquelas falhas e limitações, eles olharam o contexto e diziam, isso aqui não pode. E viraram profetas de Deus numa sociedade totalmente corrompida. Viraram a voz de Deus. E muito bem, Jesus podia olhar para aquela situação ali. John Hus sendo morto numa fogueira. William Tyndale sendo degolado e queimado numa fogueira. Savonarola sendo enforcado. E inúmeras pessoas, né? A noite de São Bartolomeu, mais de 100 mil pessoas foram mortas. Porque queriam liberdade de expressão. E com toda certeza Jesus podia olhar para aqueles momentos e dizer assim: ó grande Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas aqueles que te são enviados. Jesus jamais deixou de mandar profetas. Jesus jamais deixou de mandar homens de Deus. Estamos nós aí para fazer diferença nessa sociedade, sem medo do pontífice, do papado, sem medo dos poderosos, dos grandes, que mantém todo mundo sob sua tutela, mas totalmente submissos à coragem e à ousadia de Jesus. Jesus também foi morto. Os apóstolos, com exceção de João, todos foram mortos
Discípulos que vieram depois também, muitos foram mortos. É interessante que sempre Jesus esteve ao lado daqueles que foram mortos. Sempre esteve do lado daqueles que vieram aparentemente numa pior. Com toda certeza Jesus morou muitas vezes em calabouços com aquelas pessoas, né? John Hus, quando alguns soldados que viram tão grande injustiça ele preso, diz: olha, se tu quiser nós vamos te libertar daqui. Ele diz: de maneira nenhuma, se Deus quiser me libertar, Ele vai me libertar. E morreu queimado. Assim como na igreja medieval, porque quando a gente fala de Bíblia, a igreja medieval tinha Bíblia. Tinham doutores que liam a Bíblia no grego, no hebraico e no aramaico. Intelectuais, artistas, liam a Bíblia. Dela eles faziam outros escritos. Só que eles não pregavam o Evangelho. Eles não pregavam redenção, regeneração. Eles não pregavam que Jesus já tinha pago o preço na cruz. Eles não anunciavam a mensagem da vida abundante em Jesus. Eles não anunciavam o Evangelho na pessoa de Jesus Cristo, naquela simplicidade. Eles não falavam isso. Os judeus na época de Jesus também, quando usavam a palavra, era para matar, apedrejar, expulsar do templo, da sinagoga. E nós corremos um grande perigo de, às vezes, termos Bíblias na nossa casa, Bíblia nas nossas igrejas, Bíblia para criança com desenho, Bíblia para adolescente, para jovem, para mulher. Tem Bíblia só para homem, tem Bíblia para empresário, tem Bíblia para esportista, tem Bíblia para tudo. Mas a questão é se o Evangelho está sendo anunciado, se o Evangelho está sendo pregado. Por que eu estou falando tudo isso? Deus sempre exortou o seu povo à continuidade daquilo que Ele havia entregue, daquilo que Ele havia comissionado eles, a origem da ingenuidade, da simplicidade, da pureza do Evangelho, que se resumia assim em letras, em frases, em mensagens para o povo. E muitas vezes a gente vai ornamentando, ou a gente vai tirando muita coisa, e a gente vai colocando diversas coisas para se adaptar a nós. Sempre aconteceu assim. Jesus, Ele nos convida enfaticamente a sempre voltarmos para essa simplicidade, que às vezes nós dizemos assim, não pode ser verdade tanta simplicidade. Esse texto que eu li: o justo viverá pela fé. Justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Há quem diga: não, mas não é bem assim. Para, eu tenho outras coisas para apresentar. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é Deus que deu para vocês. Caminhem nisso, e as boas obras vão aparecer na vida de vocês. E a gente pergunta: mas é muito simples. E daí a gente começa a complicar. Tem livros e livros e livros de dogmas, livros e livros e livros de teologia, disso e daquilo, as pessoas correndo atrás, se aprofundam tanto, quanto a simplicidade ficou na superfície, ficou na pele. E a serpente ainda fala, tentando nos enganar a isso. Paulo diz: eu temo que assim como a serpente ela enganou Eva, dizendo: Eva, não é só isso não, não é só isso não, tem muito mais coisa para te descobrir. Conhecimento do bem e do mal. Tem tantas coisas que você pode te aprofundar e conhecer. Foram tantas que eles se desviaram de Deus.
se desviaram da simplicidade. Sola fé, sola graça, sola escritura, sola Deus a glória, sola Cristo. Os 5 solas, somente Cristo, somente as escrituras, somente a Deus a glória, somente a graça, somente a fé. Assim começou de novo. E na nossa vida a gente tem que sempre estar se reformando. Sempre estar se reformando. Porque a gente vai caminhando, a gente corre o perigo de voltar da onde um dia os judeus saíram e caíram por diversas vezes. Da onde a igreja saiu e caiu por diversas vezes na história. Deus nos convida a nos reformar sempre. Sabe, vai agarrando aqueles funguinhos, aquelas bactérias. Vai se acumulando aquelas poeiras. E nós sempre temos que estar, limpando, trocando a roupagem. Nós temos que estar dando uma penteada no cabelo. Nós temos que estar parando a sobrancelha. Nós temos sempre que estar nos reformando. Eu estou falando aqui da estética, mas falando também do campo espiritual, das nossas atitudes, do nosso vínculo com Deus. Nós sempre temos que estar tirando os excessos. Os excessos são perigosos. As ornamentações até servem, mas elas não são originais. A árvore de Natal só serve para o Natal. Né? A Páscoa tem os seus enfeites, mas é só para aquele momento. A simplicidade da nossa vida com Cristo é uma grandeza extraordinária, que os grandes e poderosos não aceitam, porque não é comprado por dinheiro. E daí os que são simples, que são humildes, aqueles que não têm nada, aqueles que não têm nada para oferecer, dizem: aqui está a minha vida, Senhor. Se entregam de coração. E a verdadeira riqueza começa a habitar a vida deles. Nós vivemos um tempo de desafio. Vivemos um tempo de poucos profetas. Vivemos um tempo de muita ambição pelo consumismo, pelo dinheiro, pelas riquezas. Nós vivemos tempo de disputa de poder. Vivemos tempos de muito desejo por popularidade. E isso nos é oferecido todo dia. Mas Deus nos dá a oportunidade de voltarmos novamente ao Evangelho. Será que a Escritura está traduzida para mim? Será que a Escritura está traduzida para você? Os reformistas diziam o seguinte: cada um agora, a partir de agora, pode interpretar a Bíblia livremente. Com a ajuda do Espírito Santo, você pode interpretar a Bíblia livremente. Ninguém pode proibir. Você pode ler o texto e pedir para Deus. Deus vai te ensinar, Deus vai te mostrar. Não significa que você tenha que jogar fora aqueles que te ensinam. A reforma protestante foi um movimento feito através de homens usados por Deus, assim como a disseminação do Evangelho foi feita por 12 apóstolos e outros discípulos. Mas eu estou falando também que você também pode ler a Bíblia e Deus vai falar com você. Você vai ler o Evangelho e Deus vai fazer tu compreendê-lo. E quando você compreendê-lo, realmente vai acontecer coisas na tua vida. E uma delas é nascer de novo. Não que nós não sejamos nascidos de novo, mas talvez nós precisamos morrer todo dia, como disse o apóstolo Paulo. Eu morro a cada dia que eu abro os meus olhos, que me levantam de manhã. Eu morro. Eu preciso morrer. Eu preciso matar o velho homem, para que Cristo Jesus resplandeça na minha vida.
Deus, Ele fala coletivamente, Deus, Ele fala individualmente. Ou seja, a gente fala assim de maneira geral para todo o país, né? Para todas as igrejas, ainda mais na época, né, do Facebook, do YouTube, da internet, né? Mas é interessante que essa conversa também é uma conversa de Deus para conosco. Martinho Lutero, ele disse certa vez assim, ó: eu não tenho medo do Papa e dos cardeais. E naquela época queimavam em fogueira, colocavam equipamento de tortura na Inquisição, né, o Tribunal da Santa Inquisição. Quem era contra a fé da igreja era preso. A igreja dizia: esse aqui é um herege, está condenado. E o Estado pegava essa pessoa e passava por um processo de tortura para confessar quem mais acreditava naquela fé, se tinha Bíblias escondidas. E Martinho Lutero diz: eu não tenho medo do Papa, nem dos cardeais. Eu tenho medo do Papa que está dentro de mim. É um líder de um grande movimento, tendo que tomar atitudes, tendo que ter iniciativas, ter que tomar decisões que conduzir, né, um grande povo. Então, às vezes, o grande Papa mesmo mora dentro de nós. O grande perigo está dentro de nós. O grande perigo começa aqui. E é aqui que nós temos que acabar com as ornamentações. O que eu quero ser em Deus? Quero destaque. Eu quero ser o melhor. O que eu quero ser em Deus? O que eu quero ser em Deus? E Jesus diz: quer ser meu discípulo? Tome a sua cruz, meu filho, minha filha, e siga-me. Tu quer salvar a tua vida? Daí não dá. Tu quer salvar a tua vida? Tu quer conquistar? Então fica aí. Vai enterrar o teu pai. Vai cuidar dos teus negócios. Vai fazer o que você quer fazer para isso. Porque aquele que me seguir vai perder a sua vida. Imagine você saindo de dentro de você assim, ó: eu me deixei para trás. Eu me abandonei. Eu não me quero mais no sentido de fazer a minha vontade. E daí você se entrega nos braços de Jesus, e Jesus diz: vamos caminhar comigo. Vai ter dor, vai ter sofrimento. Às vezes vão vir alguma mensagem para a gente assim, terríveis, né? Vão vir mensagens terríveis para a gente muitas vezes. Como Deus falou para Ezequiel lá no Antigo Testamento: Ezequiel, eu vou tirar a delícia dos teus olhos, eu vou levar a tua mulher. Eu vou usar a tua mulher como uma parábola para o povo de Israel. E tem outra coisa: a tua mulher vai partir e tu não vai chorar. Assim como eu também amo o meu povo me deixou e eu não posso chorar. Um Deus que sofre sem derramar uma lágrima. Você vai ser o meu representante, você vai ser a minha parábola no meio desse povo. É difícil ser uma parábola de Deus no meio da sociedade onde nós vivemos. É difícil a gente agir seguindo a vontade de Deus no meio onde nós estamos vivendo. É difícil. Mas a Bíblia diz que eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Jesus, nos seus dias, chegou aos fariseus e diz: ai de vós, escribas, fariseus hipócritas, vocês vão nas casas das viúvas, lá em Mateus capítulo 23, e vocês ficam orando e prolongando as orações, né? Para que as viúvas paguem vocês, né? Ai de vós. Ai de vós que ficam dando ali o dízimo do endro, do cominho, daquela ervinha que dá na calçada, que às vezes vocês até carpinam para jogar no fogo, que é um inso. E se esquecem dos preceitos mais importantes de Deus: a fé, a justiça e a misericórdia. Sim, vocês
Continuem fazendo isso, mas vocês deviam fazer aquilo lá também. É mais importante na lei do que tais coisas. Ai de vós, vocês andam atravessando céu, mar e terra para conseguir um prosélito para vocês, para ganhar alguém para a religião de vocês. E quando vocês ganham, aquela pessoa se torna merecedora do inferno 2 vezes mais que vocês. Olha só, religião vazia, religião que manda as pessoas para o inferno. Ai de vós por isso, porque vocês são ruins e vocês tornam as pessoas ruins. Ai de vós, escribas fariseus, que quando alguém deposita uma oferta no altar, em vez de vocês dizer que bendito é o altar, onde do altar sai a palavra, onde do altar Deus fala, vocês dizem bendita seja a oferta, o dinheiro. O que tem mais importância, o altar ou o dinheiro? Jesus falou isso na época daqueles judeus. A pessoa de Jesus se faz presente sempre no nosso meio. Está aqui no nosso meio, talvez aquelas vestes rasgadinhas, né? Sujas o pó, de tanto que ele caminhava no meio do povo. E está aqui no nosso meio, tratando com os nossos corações, com as nossas vidas, de maneira tão sincera, piedosa, de uma maneira tão especial e perfeita, tratando nas nossas vidas, nos nossos corações. E nós entendemos isso porque nós viemos aqui para receber o bálsamo dele, o óleo dele, que ninguém vê, mas está ali sendo derramado. Naquele que perdeu alguma coisa, naquele que está sofrendo muito, naquele que está desesperado, naquele que sente uma dor que ninguém sabe, naquele que está perdendo, talvez aí, algo tão importante como uma amizade, um cônjuge, sei lá o quê. Ele está ali curando, colocando na ferida o óleo, o remédio, tratando de uma maneira tão simples. E ele diz: não se afastem de mim, não se afaste dessa simplicidade, dessa pureza, dessa graça. Continue nessa fé, acreditam nesta graça, leiam as Escrituras, deem glória somente a Deus e reconheçam que somente Jesus Cristo é o autor e consumador da vossa fé. Toda vida que nós andarmos por aí, em todos os lugares por onde nós andarmos, vamos anunciar esses somentes. Vamos anunciar estes títulos que quem assim desejar e fazer pode ter uma vida transformada. Jesus veio como bom pastor. Ele veio como o Cordeiro de Deus. Ele veio como um sacerdote. Ele veio também como juiz. Ele é toda autoridade e a maior autoridade na qual a nossa vida confia. Ele tem nos oferecido a regeneração e a redenção pelo seu sangue. Pessoas estão buscando outras coisas. Estão buscando outros princípios. Mas Jesus se oferece a Ele mesmo. A vida dele está aí, se oferecendo para ti agora. A vida de Jesus está se oferecendo para mim. Toda a vida. Todo o corpo que foi entregue na cruz, tudo aquilo, todo aquele conteúdo do Filho de Deus foi oferecido pela minha vida. Então agora não existe mais nenhuma mandinga, não existe nenhum pagamento, não existe nenhum sacrifício a pagar. Basta se entregar, basta se render, basta se desarmar diante do Senhor. E sempre olhando para a nossa história, para que de repente não aconteça com a nossa vida particular o que aconteceu com muitos do povo judeu, que aconteceu com muitos da igreja. E durante todo o tempo de caminhada, com sobriedade, com serenidade,
com conhecimento, com virtude. Deus nos convida a seguir o Evangelho. Por quê? Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não preciso pedir para você repetir, mas pode repetir no teu coração: eu creio. Eu creio no Evangelho. Eu creio na palavra de Deus. E ela se entrelaça no teu trabalho. Ela se entrelaça na tua faculdade. Ela se emaranha nos teus pensamentos. Se emaranha nas tuas orações. Nas tuas atitudes, ela está enrolada, impermeada. Ela permeia tudo na nossa vida. Porque além de ela ser o Evangelho, ela sai daqui e mora no nosso coração. Então, a mensagem de Deus que fica para nós nessa reflexão dessa noite é somente essas coisas. Não tem muitas coisas, não. Não é complexo. Não é complicado. Não é fácil. Pensa aquele ladrão da cruz, né? Senhor, quando te manifestar do teu reino, lembra-te de mim. Olha, hoje tu estarás comigo no paraíso. Meu Deus. Que coisa, né? Que coisa. Tem alguns casos que é mais complicado. Vai, vende tudo que tu tem ali e segue-me. Dá para os pobres, segue-me. Segue-me. Levi, segue-me. Pedro, segue-me. Jailson, segue-me. Rafa, segue-me. Sandra, segue-me. Segue-me. Jesus continua nos chamando a segui-lo. E olha que interessante. É o mesmo de Jesus que veio na terra 2000 anos atrás. Temos bastante tecnologia hoje em dia. O mundo está, cheio de tecnologias modernas, mas a mensagem é a mesma. O princípio é o mesmo, não mudou nada. Nada é difícil para Deus na nossa vida, à medida que nós se entregamos. Amém? Reforma, renascer, regeneração. Deus nos convida a isso. Amém? Quero orar juntamente com você. Eu fui regenerado no meu quarto em casa. Não sei onde é que você foi regenerado. Eu não fui para uma igreja. Não. Eu simplesmente sabia dos meus problemas existenciais. Eu não era drogado. Eu não era um homem violento. Eu não era nenhum rebelde. Mas eu tinha um vazio existencial. E um dia eu falei com Deus lá no meu quarto. Havia um conteúdo de coisa, havia um contexto na minha vida que se encaminhavam para aquilo ali. E não tinha como eu fugir. Deus estava me preparando para o dia em que a minha vida fosse regenerada. Eu não sei qual é a tua história, como aconteceu com você. E também é uma experiência individual para cada um de nós. É um processo particular que Deus tem para com cada pessoa. Então não há um padrão, não há uma norma. Deus nos livre disso. Mas há uma experiência particular, íntima, nossa, com Deus. E que essa experiência íntima nossa com Deus, sincera, dependente e submissa, venha se encontrar com somente este, o autor e consumador da nossa fé. Aquele que pagou o preço pelos nossos pecados. Estando nós mortos nos nossos pecados e delitos, Ele nos reconciliou com Deus. Nos transportou do império das trevas
para a luz do Filho do seu amor. Atravessou os vales, atravessou celas, continua entrando dentro de quartos, continua vindo e se fazendo, se manifestando em templos, na rua, na fábrica, em todos os lugares, para nessa simplicidade mostrar para o homem que ainda há esperança. Senhor, nós colocamos diante de Ti a nossa vida. Colocamos a nossa vida diante de Ti, Senhor, porque reconhecemos as nossas grandes e incontáveis limitações. Não queremos ser apenas intelectuais das Escrituras. Não queremos ser sábios apenas, mas queremos ter e receber de Ti, Senhor, virtude e poder, para podermos transmitir através da nossa existência aqui nesse lugar, que possamos exalar na nossa vida, Senhor, esse bom perfume de Cristo, esse cheiro de vida, esse cheiro de amor, esse cheiro de graça, de palavra, esse cheiro de glória a Deus. Que nós possamos, Senhor, mais do que ter as nossas enfermidades curadas, mas também entender, Senhor, que nossas enfermidades muitas vezes, Senhor, são aquilo que nos fazem refletir melhor sobre o nosso relacionamento contigo. Que os nossos desafios não sirvam para nos desanimar, mas que nós venhamos entender que esse desafio é para nos aperfeiçoar mais das nossas habilidades dependentes de Ti, para que nossas orações, Senhor, nossa busca seja mais intensa da Tua pessoa. Senhor, nós depositamos diante do Teu altar tudo aquilo em nós, ó Deus, que talvez seja uma simonia, tudo aquilo em nós, Senhor, que seja uma barganha, tudo aquilo, Senhor, em nós que fica no puramente sacrifício, sem fé, sem graça, tudo aquilo em nós que é somente esforço humano, Senhor, tudo aquilo em nós, Senhor Jesus, que é só emoção por emoção, tudo aquilo de nós que é só saber, mas por saber apenas. E nós depositamos a nossa alma, o nosso coração, a nossa vida, Senhor, diante de Ti. E nessa entrega, Senhor, nós buscamos regeneração, sim, regeneração de nossos órgãos físicos, nossos membros físicos. E buscamos também a regeneração, Senhor, do nosso corpo espiritual, da nossa vida como homem, como mulher, como jovem, como criança. Ó Deus, nós colocamos diante de Ti o nosso coração, para que ele possa, Senhor, se submeter à Tua palavra, porque aquele que me ama, a Tua boca diz, Senhor, que guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos até Ele, e nele nós faremos moradas. Senhor Jesus, Tu prometeu para os judeus que o templo seria derrubado. Sim, Senhor, mas que Tu ergueria um novo templo, Senhor, que seria o nosso coração, a nossa vida, a Tua morada seria dentro de nós. Nós temos tudo porque temos o Senhor, e a Ti, Senhor, nós entregamos o nosso louvor, a nossa adoração e sinceramente toda a nossa vida diante de Ti. Faça na nossa vida segundo a Tua